Graça e paz, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. O tema da nossa meditação hoje é Jesus quer te curar. Nós vivemos em dias de muita enfermidade, muitas doenças. Sempre, todo o tempo, temos pessoas próximas a nós que estão com algum tipo de enfermidade. E nós também temos ficado assim constantemente enfermos. São poucas as pessoas que passam ilesas nos nossos dias. Eu queria que você acreditasse de todo o seu coração que Jesus quer te curar. A história de hoje é uma história que conta acerca de um homem que estava com uma enfermidade que na época de Jesus era incurável, a lepra. Quem já conheceu alguém, ouviu, ou teve alguma experiência, a lepra é uma enfermidade cruel, horrível. Ela vai fazendo com que a pessoa vá perdendo sensibilidade e depois ela vai perdendo as pontas dos dedos, nariz, orelha e vai se tornando assim, desculpa o termo, mas a pessoa vai ficando monstruosa. E essa história desse homem que nós vamos ver hoje, pedindo para que o Espírito Santo nos encha de fé, para acreditarmos. Você já viveu uma experiência de cura sobrenatural? Um milagre de Deus? Alguns anos atrás, em 2005, em 20 dias eu passei por 3 cirurgias. Eu tive infecção generalizada e a medicina não podia fazer nada. Entrei em convulsão, a ala todinha do hospital parou e os médicos disseram, não tenho o que fazer. Mas eu estou aqui até hoje. Porque eu creio que Jesus me curou e eu creio que Jesus quer te curar. Vamos à história. Lucas, capítulo 5, a partir do verso 12. Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, Jesus ia de cidade em cidade. Os enfermos eram levados até ele e ele curava toda sorte de enfermidade. E as pessoas possessas de espíritos malignos eram libertas. Esse era o ministério de Jesus. As pessoas queriam que ele ficasse ali na cidade, ali na aldeia, ali naquela região, mas ele sempre afirmava que ele tinha que ir até as outras localidades, porque para isso que ele veio. E nós, como seguidores de Jesus, nós precisamos entender que isso é parte vital do nosso ministério. Então ele estava numa dessas cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Não era, pelos dizeres aqui, uma enfermidade inicial, não era um contágio inicial, mas esse homem estava coberto de lepra. Isso me dá a entender que estava totalmente, o corpo todo tomado por essa enfermidade. Ao ver a Jesus, esse homem, certamente ele já havia ouvido de Jesus, as histórias de Jesus. E agora ele vê Jesus. E ao ver Jesus, ele se prostra com o rosto em terra. Aqui nós
podemos perceber que esse homem aqui, ele não agiu aquilo que chamamos de politicamente correto. Ele quebrou as normas. Ele foi até a pessoa de Cristo Jesus, sendo que a própria lei, a religião daquela época proibia o leproso de se aproximar de alguém. E quando alguém viesse em sua direção, ele tinha que começar a gritar para avisar a pessoa: imundo, imundo, imundo. Não é só a doença. O leproso tinha que viver afastado, num lugar determinado para os leprosos, longe das cidades, longe dos familiares. Você pode imaginar uma situação dessa. Mas esse daqui, ele quebra o protocolo e ele vai na presença de Jesus. E o que ele faz? Ele se prostra. O que significa isso? Ele se lança com o rosto em terra, diz a palavra. E ele se humilha. Ele reconhece a pessoa de Jesus. Ele reconhece a sua condição. Diante de Deus, diante de Jesus, nós somos servos. E o único lugar para ficarmos é aos pés dele. Graças a Deus, pelo amor, pela misericórdia infinita de Deus, Jesus nos diz que ele já não nos chama de servos, mas de amigos. Foi celebrado o dia do amigo. Mas nós temos um amigo que é sem igual. O nome dele é Jesus. Mas a nossa condição ainda é de servos. É nos prostrar, reconhecendo a santidade dele. E é isso que esse leproso, que nem cita o nome dele, fez. Se lançou com o rosto em terra e fez o que mais? Suplicou. Não é somente pediu. Ele suplicou. Pedir, você pode pedir, escuta, você pode me ajudar, você pode fazer. Suplicar é por favor. Há uma intensidade muito maior. Há uma necessidade exposta de um coração quebrantado. A súplica. E olha o que ele disse. Senhor. Ele reconhece Jesus Cristo como sendo o Kyrios, o Senhor, o dono de tudo. Senhor, Senhor, se quiseres. Ele não falou, Jesus, eu quero que o Senhor me cure, me purifique. Não, ele falou, se o Senhor quiser. Dá para entender como que esse homem se identificou? Como que esse homem identificou a Cristo Jesus? Nós vivemos em dias, infelizmente, que muitos cristãos sentem-se na liberdade, na autoridade de exigir de Deus. Mas aqui a gente vê o caminho certo a ser percorrido. Se tu quiseres. Alguma luta que você esteja vivendo? Alguma cura? Algum milagre que você esteja precisando? Fala para Jesus. Jesus, se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, o Senhor pode me livrar disso. O Senhor pode livrar minha família disso. Se o Senhor quiser. E o que Jesus fez? No verso 13, fala que ele, Jesus, estendendo a mão. Que gesto maravilhoso. Você entende o significado de Jesus estender a mão? Jesus está aceitando. Aquele que ninguém ficava perto, aquele que ninguém estendia as mãos. Vem socorro e estende as mãos para o leproso.
e toca ele. A lepra é uma enfermidade contagiosa. Não pode tocar. Mas Jesus tocou. Jesus tocou. Jesus quer tocar você hoje. Jesus, ele tem prazer em tocar as nossas vidas. E a gente tem que entender essa dinâmica. Senhor, o Senhor quer, Senhor? O Senhor quer? Escute dele hoje. Receba o estender da mão poderosa, curadora de Jesus e ouça dele isso que ele vai dizer: quero, fica limpo. Muitas pessoas têm um entendimento errado de que Deus quer prejudicar, Deus quer castigar, que Deus é Ele quem coloca as enfermidades, é Ele que está lá no céu. Quantos têm essa ideia de um velhinho com chicote na mão, com cacetete na mão, com algo para punir-nos? O nosso Deus, ele é descrito como Deus de amor. Ele é amor. E sendo ele amor, ele age em amor. E Jesus nunca dispensou alguém que chegou até ele com o coração quebrantado, necessitado. Então vamos recordar um pouquinho. O homem foi, se prostra diante de Jesus em adoração, em humilhação, e o homem pergunta: Senhor, Curios, dono, se o Senhor quiser, o Senhor pode purificar-me. Ele não tinha dúvida de que Jesus podia purificá-lo, mas ele pergunta: se o Senhor quiser, o Senhor quer? E Jesus, então, o que Jesus faz? Estende a mão, toca e fala. Esse Jesus crucificado, morto pelos nossos pecados, ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, ele ressuscitou. Ele está vivo. Um morto não pode mais fazer essas coisas, mas Jesus ressuscitou. Jesus até hoje, ele vem em nosso socorro, ele estende a mão para nós, ele toca nas nossas vidas e ele diz para nós: quero, seja curado, fique limpo. Amém. Essa enfermidade, ela deixa o corpo da pessoa, entre aspas, sujo, imundo. Vai se definhando tudo. E aqui ele pede uma purificação. Há uma história de um homem famoso, chefe do exército do maior país daquela época, chamado Naamã, que ele teve esse problema. E ele foi até um homem de Deus, e o homem de Deus mandou que ele se lançasse no rio 7 vezes. E na 7ª vez, quando ele sai, a Bíblia diz que ele ficou com a pele todinha limpa, purificada. Muitas vezes você pode pensar assim: não, mas eu não tenho lepra. Mas você está sujo. Você está enfermo de alguma outra forma. Tem muitas pessoas que estão com uma lepra, não sei se existe esse termo, estou criando agora, uma lepra mental. A sujeira mental, uma lepra emocional. As emoções são desequilibradas. Tem pessoas que têm a lepra espiritual, tem pessoas que têm lepra no relacionamento, na comunhão com os outros, é tudo sujo, doentio, deturpado. Há pessoas que têm a lepra no casamento. Um não se toca com o outro, há um afastamento. Pergunta para Jesus: Senhor, se o Senhor quiser,
O Senhor pode purificar-me. E ouça de Jesus: quero. Eu quero. Fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! No mesmo instante, aquele homem foi completamente curado. Ele estava tomado de lepra. Certamente que na cabeça dele a morte já havia sido decretada. Era sofrer dia a dia com o aumento, as consequências da lepra, mas ao encontrar com Jesus, ele foi completamente, imediatamente, instantaneamente curado. A lepra desapareceu. Você crê? Eu creio. Eu creio de todo o coração. Você pode falar, mas isso na minha vida parece que nunca... Chega o dia, creia nisso, chega o dia que a cura vem, a libertação vem. Amém. No verso 14, Jesus ordena àquele homem para que não contasse para ninguém. Ele diz assim: ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse: mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunha ao povo. Naquela época, a pessoa curada, ela tinha que ir até o sacerdote, se apresentar, e o sacerdote é quem determinava se a pessoa estava curada ou não. Eu sei que tem muitas pessoas que têm problema quanto à medicina humana. Mas eu não tenho. Porque aqui a gente vê claramente que Jesus, ele não foi contra aquilo que a lei daquele povo dada por Deus através de Moisés dizia. Simplesmente Jesus está trilhando o caminho correto para que a autoridade reconhecida declarasse a cura. Hoje, nos nossos dias, são os médicos. Está curado? Jesus te curou? Vai até o médico, faz o exame e aí é confirmado, é detectado que você realmente foi curado. Existem muitos ministérios de cura por aí que a gente precisa tomar cuidado. São mais poderosos e fortes do que o próprio Senhor. Cuidado! Nós tivemos um caso há muitos anos atrás, fizemos um retiro com outra igreja, outros irmãos, foi uma bênção. E houve um momento de ministração de cura. Nós cremos nisso. Só que levianamente uma pessoa que ministrou sobre uma mulher da nossa comunidade, a cura, e disse para ela, pode parar de tomar remédio. Essa mulher quase morreu. Nós não podemos agir com leviandade. Se houve a cura, o médico vai constatar. Amém. Mas precisa ir no médico? Jesus mandou para o sacerdote. Vai lá e ainda oferece o sacrifício. Havia uma oferenda, uma oferta ali por agradecimento pela cura. Coisa linda, não é? Mostra-te. A pessoa que está curada, ela não tem vergonha de mostrar que foi curada. Agora, a pessoa que não foi, ela pode até se enganar. Verso 15. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava. E grandes multidões afluíam para ouvir e serem curadas das suas enfermidades. O que acontecia? A popularidade e a fama de Jesus ia crescendo cada vez mais. É um parente, olha, aquele lá de Nazaré, Jesus, ele cura. Imagina, amados, as multidões, e Jesus não
mandava ninguém embora. Jesus atendia a todos. Só havia um problema que impedia as pessoas de serem curadas. Sabe o que é? Falta de fé. Tem pessoas que vão até, mas já vão sem acreditar, né? Já viu pessoas assim? Eu não acredito muito, mas eu vou lá. Eu estava uma vez numa reunião e havia uma autoridade ali, né, ministrando a palavra, e eu estava sentado ali, essa pessoa me convidou para orar junto, e nós começamos a orar por cura, e havia uma mulher que ela tinha tipo de uma almofada que ela sentava em cima, porque ela tinha um problema sério de coluna. Daí nós oramos com essa mulher e foi algo visível o alinhamento daquela coluna pelo poder de Deus. A hora que terminou, nós sentamos e eu estava sentado ao lado, estava o marido e ela, não que eu estivesse querendo ouvir, mas eles falaram e eu ouvi. O marido dela estava com o olho arregalado assim e falou para ela: que coisa, você viu? O que aconteceu? Ela respondeu assim: eu vi, mas eu não acredito. Que coisa triste. Quantas pessoas perdem a cura por falta de fé? Vamos crer, vamos falar para Jesus: Jesus, se o Senhor quiser, e para ouvir, Ele vai dizer assim: sim, eu quero. Ele vai estender a mão, Ele vai tocar a sua vida, e Ele vai determinar a cura que você está necessitado. Eu creio. Aí, diante dessa popularidade, multidões sendo levadas, o que você pensa que Jesus fez? Jesus subiu, mandou fazer um palco com luzes e fez aquele culto do milagre, noite maravilhosa e tal, como muitos estão fazendo. Foi isso que Jesus fez? Nananina, não. O que Jesus fez? Olha o verso 16. E aqui nós vamos entender por que Cristo Jesus tinha poder. Ele, Jesus, porém, se retirava. Ele saía do meio da multidão. Jesus não estava esperando reconhecimento, glórias. Jesus fazia porque Ele amava as pessoas. Se retirava para onde? Para lugares solitários. O que Jesus ia fazer nesses lugares? Sozinho. As pessoas hoje têm um medo de ficar sozinho. Procuram aglomerações, multidões. Jesus era o contrário. No meio da multidão, do reconhecimento, da fama, da glória, Ele se afastava para lugares solitários, lugares desertos. E fazia o quê? Orava. Aí nós começamos a entender por que Jesus tinha tanta autoridade, por que Jesus tinha tanto poder. Ele não se deixava influenciar pelos acontecimentos, nem se influenciar com o próprio poder. Ele se retirava. Ele ia estar a sós com Deus. Ele orava. Coisa tremenda, maravilhosa. E para confirmar isso, do poder vir sobre ele, eu vou até o verso 17, nossa leitura de amanhã, lá na última frase. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Por que estava com ele? Porque ele se retirava. Porque ele ficava a sós com Deus, em comunhão com Deus, em conversa com Deus, em oração, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Eu creio, é palavra de Deus. Eu creio que aquilo que aconteceu com esse homem tomado de lepra pode acontecer com você e comigo. Não estou falando da gente ser tomado da lepra, estou falando da gente ser curado. Pode ser lepra, pode ser Covid, chikungunya, câncer, o que for.
O poder de Jesus não mudou. Amém. Jesus continua fazendo nos nossos dias e fará sempre, até que Ele venha. E aí a gente vai ter o nosso corpo glorificado. Não vamos mais precisar de cura, porque o nosso corpo vai estar glorificado. Mas, por enquanto, nós precisamos entender que Jesus tem poder e Ele quer. Queria convidar você para que você falasse essas mesmas palavras que esse homem falou, dizendo assim: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Coisa tremenda. Mas agora eu quero que você exercite um pouquinho a sua fé, vendo no mundo espiritual Jesus estendendo a mão para você, tocando você e Jesus dizendo: quero. Fica limpo. Fica limpo. Bendito seja o nome do Senhor. E no mesmo instante ele desapareceu a lepra. Jesus quer te curar. Vamos orar? Obrigado, Pai. A tua palavra ela é tremenda. A tua palavra é maravilhosa. A tua palavra é viva. E ela gera em nós fé. Obrigado por essa história, Senhor Deus, de uma pessoa completamente condenada. Uma pessoa que tinha um único caminho, uma única esperança: a morte. Mas o Senhor entrou na história dessa vida. Entra nas nossas histórias, Senhor. Amém. Aumenta a nossa fé, Senhor, para que possamos verdadeiramente crer que o Senhor não quer nos castigar. O Senhor quer nos curar. Aquelas pessoas que vão ouvir essa mensagem, são tantas, Pai, que estão desesperançosas, desesperadas. Fala com elas. Faz com que elas ouçam e gera fé, Espírito Santo, através da Tua palavra, para que elas possam falar para Jesus, se Tu quiseres, e possam ouvir de Jesus: eu quero. Fica limpo. Muito obrigado, Papai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Um forte abraço no nome santo e bendito de Jesus, o nosso Cristo. Amém.